Eu quero saudar todas as minhas convidadas aqui presentes, tá? E dizer que é uma emoção muito grande o convite que eu recebi do meu próprio grupo de pesquisa, né? Então, é um prazer e uma emoção muito grande, de fato, estar aqui mediando esse talk show. É a minha primeira vez mediando um talk show, né? Porque a gente quis desestruturar essa lógica tão científica, tão acadêmica, tão quadrada de a gente discutir as nossas questões. Então, eu quero agradecer desde já toda a comissão organizadora, que eu quero, pelo amor de Beyoncé, gente, batam palmas, porque muito trabalho para a gente estar aqui hoje. Eu amo todos e todas vocês, meus amores. Além dessas palmas maravilhosas de vocês para a nossa comissão, eu também quero uma salva de palmas, mas com muita vexação, muita churria, para os 10 anos do quiz, né? São 10 anos, gente! São 10 anos. 10 anos não são 10 dias, né, Juppy? E desses 10 anos eu passei e estou passando o terceiro, né? Foram 2 anos do meu mestrado, que ainda está em processo de conclusão, né, Colin? Eu tenho que entregar o meu texto da dissertação ainda, que estou terminando, né? Mas, né, vai terminar aqui os ciclos. Tá. Mas, enfim, para quem não me conhece, eu sou o professor historiador Daniel dos Santos, eu sou mais conhecido como Dandan, e eu sou muito grato pela minha formação no CUS, e principalmente pelo processo de acolhimento do meu processo de pesquisa, e do meu projeto de pesquisa, que eu pesquiso as masculinidades negras lá nos Estados Unidos, dentro da cultura hip-hop. E eu sou muito grato, já falei isso aqui várias vezes, porque a minha gratidão ela tem que ser solidificada aqui, firmada aqui no meu discurso, porque além do meu desenvolvimento acadêmico, científico, se é que a gente pode dizer que a gente faz ciência dentro dos moldes hegemônicos dos padrões da universidade, e, sobretudo, humano, dentro do grupo de pesquisa Cultura e Sexualidade. Eu sou muito grato, sim, e, obviamente, foi muito relevante na minha vida. Mas, para a gente não ficar muito enrolando com esse momento fofurinha, né? Esse momento fechaçãozinha, eu queria saudar todas as minhas convidadas que estão aqui presentes, e a gente quer começar, nesse primeiro momento, com a consideração de cada uma, as considerações iniciais. Eu vou começar com a Dodge Leal, tá? Por favor, Dodge. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Prazer em conhecer vocês. Muita honra estar nessa mesa sem mesa, né? Com a Lin, com Alan, Afrobafo. Tenho muita honra de dizer para vocês que essa é a primeira participação que eu faço na minha vida em que a maior parte das pessoas que estão são negras. E eu me sinto muito feliz de dizer isso também, porque nessas considerações, nesses eventos e debates, a maioria sempre é branca e tem uma ou outra pessoa negra. Eu sou de São Paulo, e esse também é um evento que há muitas pessoas trans, e isso deve ser realmente saudado. Estou muito feliz de estar aqui. Queria dizer isso. Eu não sei quanto tempo que você previu nessa apresentação inicial, mas... Convidada, sinta-se à vontade. Tá, então, obrigada. As considerações iniciais, né? Vamos lá, Alan Costa do Afrobafo. Ai, que emoção, gente. Boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, porque quando eu fui convidado para participar desse evento, eu fiquei realmente surpreso, principalmente quando eu soube quem seriam as pessoas que estariam dividindo esse momento comigo. E as pessoas que me conhecem, elas sabem o quanto a Lin tem uma importância muito forte, principalmente nos últimos anos, sobre como eu lido com o meu corpo, como eu comecei a ocupar realmente, que a Lin tem essa coisa de pregar a ocupação do corpo, e eu comecei a me ver representado de uma forma que eu nunca tinha visto. E também a Dodge, que eu conheci em São Paulo, que tem um projeto maravilhoso. Então, eu fiquei me perguntando, será realmente que eu mereço estar entre essas mulheres incríveis?
Mas, então, gostaria de agradecer a toda a produção do CUS pelo convite. E vamos lá, gente. Arrasou. Linda quebrada. Por favor, suas considerações iniciais, amor. Ai, não vai tombar ali, não. Ai, ai, ha. Tá funcionando? E aí, boa noite. Bom, primeiramente, fora Temer, ele Fora vai Temer. cair. E eu tô muito, muito, muito feliz em estar aqui, a minha primeira vez em Salvador. Sempre foi um sonho estar aqui, gente. Eu acho que eu sempre me senti baianinha, sempre quis estar por aqui e fui muito bem recebida por Carla, por Marcelo, por todo o grupo da Mostra CUS, todo mundo, Alan, que já havia conhecido. E estou muito contente em poder fazer essa troca, em poder fazer esse encontro mesmo, ter esse encontro com vocês aqui. Acho muito especial ter esse bate-papo, essa conversa para além do show, porque eu acho que é muito importante realmente que a gente estabeleça esses contatos e quebre um pouco também esse lugar de palco, esse lugar de diva, e que a gente encontre contato entre nós mesmos de fato, onde a gente consiga se perceber nas outras, porque eu acho que isso é muito rico para mim, na verdade, né? Estar aqui e conhecer todas vocês e realmente ter uma troca com a cidade, isso me leva para outros espaços dentro de mim mesma. Isso me conforta, isso faz com que eu me sinta menos sozinha nessa caminhada também. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Maravilhosa. Maravilhosa elas. Vamos lá, vamos começar. Dodge, eu confesso que eu conheci o teu trabalho muito atualmente, tá? E isso é um sinal, é um sintoma de que existe uma necessidade muito urgente para a visibilidade trans hoje em dia, atualmente. Hoje a gente está vendo a emergência de uma potência maior, mas ainda é muito pouco. E nas minhas pesquisas eu vi que você é a primeira doutoranda, né, transexual de lá da USP, né, da Escola de Psicologia da USP, se a gente pode falar dentro dessa lógica. E dos teus relatos que eu tive contato, a universidade ela foi muito importante para o teu processo de transição de gênero. Eu queria que, por favor, você compartilhasse um pouco dessas suas experiências dentro da universidade e como isso pôde ser possível. Muito obrigada pela pergunta. Considero realmente um marco que eu estou representando essa conquista de ser a primeira mulher trans que vou me doutorar, né? Ainda sou doutoranda, no Instituto de Psicologia da USP. Soube ontem pela Mara que houve também uma outra mulher trans que já se doutorou pela Universidade de São Paulo. A responsabilidade é de abrir caminhos e considerar... Eu cheguei há muito tempo a pensar assim, o que significa isso, né? Historicamente, não sou eu que estou lá me doutorando, né? Não sou eu que estou apenas abrindo caminhos, mas eu represento muito sangue derramado para chegar até ali. E a universidade, ela foi realmente um espaço que eu encontrei para me dar estrutura, vocabulário, trocas e oportunidade para experimentar, para nomear e entender todo esse processo. Não me vejo completamente quebrando esse laço, abrindo esse caminho sozinha. Eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços de poder, de saber, de produção, justamente para abrir, expandir. Porque eu vejo que o que a gente precisa muito afirmar o tempo todo é que o corpo trans ele tem dono nesse país. O dono é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, é o processo transexualizador que opera o saber sobre o corpo trans. A narrativa sobre o corpo trans, sobre as transgeneridades, ela foi criada pelo SUS, essa narrativa de que você tem que fazer uma promessa, como a gente viu no vídeo ontem, como temos discutido, né, essas promessas que o SUS impõe sobre o corpo trans.
que patologiza a gente já no nome transexual, que nos exige a heterossexualidade, que nos exige a passabilidade cis, que nos exige a promessa de não se prostituir, que nos exige a transgenitalização. E nós, corpos trans, que afirmamos uma transgeneridade não hegemônica, que eu vejo muito isso, essa correspondência no próprio trabalho da Lin, nos processos e questionamentos da Mara, me vejo nesse lugar também, de provocar narrativas dissidentes de transgeneridade que estão para além desse processo transexualizador do SUS. Com todo o respeito à forma como o termo transexual foi ressignificado como resistência, ele também é algo a ser revisto, a ser pensado criticamente, historicamente, como por ele ter sido criado, né? Pela epidemiologia e pela psiquiatria. Todo mundo sabe que estamos ainda hoje consideradas como doentes mentais no DSM e no CID. E na saúde foi elegida uma área do saber, inclusive essa, a qual eu fui buscar essa formação na psicologia, que lauda, que legitima gênero. Onde foi que a gente conseguiu dar esse poder a uma área de legitimar gênero alheio? Então, esse processo todo só pode ser desvendado na medida em que pessoas trans começam a produzir saber, e saber sobre o seu próprio corpo, em que a gente consegue criar estéticas imaginário, que eu vejo a potência do trabalho da Lin está justamente aí, né? De a gente hoje ter referências, imagens, som, voz, para poder se expressar, para poder ganhar repercussão. Eu me inspiro muito nesse trabalho que a Lin vem fazendo, estética, e outras manas trans, outros manos trans. A gente precisa realmente ocupar esses espaços para criar essas narrativas não hegemônicas. Aí me perguntaram uma vez, como que você pode afirmar, Dodi, que existe as formas não hegemônicas de transgeneridades se ser trans nunca vai ser uma hegemonia, não é uma hegemonia hoje? E de verdade, de fato, não somos uma hegemonia, né? A cisgenerificação compulsória, ao nascer, a pessoa é lida como cis por ter um pênis, é um menino por ter uma vagina, uma menina. Esse processo compulsório que todas e todos nós vivenciamos constantemente, não somente ao nascer, mas diariamente, quando a gente olha para o banheiro, escolhe ou não, tem dilemas ou não, tem problemas ou não, e não só o banheiro. Quando a gente passa pela rua e as pessoas não duvidam de quem você é, ou quando você faz uma compra e você não precisa justificar que você quer ser tratada num gênero ou no outro, esse tipo de situação que tem processos de naturalização para as pessoas cis e de questionamento em que a gente vem desvendando que a transgeneridade é uma forma de performance, assim como a cisgeneridade também. Enfim, eu tô fugindo um pouco da pergunta inicial para contextualizar que me parece que nesse lugar que eu estou, de estar na psicologia, não só a primeira doutora em psicologia trans, tem a Jaqueline Gomes de Jesus, uma mana trans negra maravilhosa, e acho que é importante ter muitas outras outros homens trans, enfim, e que a gente consiga articular esses saberes de formas não hegemônicas. Então, as transgeneridades elas não são hegemônicas nessa sociedade cisnormativa. No entanto, há formas hegemônicas de ser trans. A forma hegemônica de ser trans é a narrativa transexualizadora do SUS, que é ela que criou essa necessidade, esse vício que temos até hoje. É trans ou é travesti? Travesti é uma identidade cultural de resistência e que a gente deve honrar e respeitar. Pensar transgeneridades no Brasil é compreender, olhar, conhecer, se relacionar, se identificar com a história das travestis nesse país. E compreender que elas tiveram sempre, até hoje, nós que não cumprimos esses protocolos do sistema do SUS, nós somos lidas como não somos mulheres ou não somos homens, né, de verdade. Né? Então, por não termos uma transgeneridade hegemônica, e as travestis, nós temos exatamente essa afirmação de não cumprir esse papel do Estado,
que é quem controla o corpo trans até hoje, biopoliticamente, o dono do corpo trans é o Estado, a gente precisa criar essas narrativas não hegemônicas sobre o corpo trans. Reconhecer que as transgeneridades se dão na expressão, o sufocamento do feminino nos corpos viados são formas de transgeneridade. O sufocamento do masculino nos corpos lésbicos também. E a gente, ao falar de sexualidade, muitas vezes a gente está falando de sexualidade, de transgeneridade, né? A gente usa muito a sexualidade para afirmar gênero. E é preciso que a gente compreenda esses processos todos, né? Então, eu me vejo também, ao mesmo tempo, como uma privilegiada. Porque essa primeira doutora em psicologia social da USP é branca, é trans, é branca, é trans e é doutora. Então, eu tomo muito cuidado também para compreender e reconhecer privilégio nesse lugar que eu tenho. Porque se a expectativa de vida de mulheres trans e homens trans nesse país é de 36 ou 37, me corrijam, as brancas não são as primeiras que morrem. Quem puxa essa expectativa de vida para esse número são as manas trans negras de periferia. Então, é muito importante que a gente conheça e exercite esse reconhecimento de privilégio, porque a gente não é ensinada a isso, a gente, enquanto branquitude fracassada nessa sociedade em que raça é só vista para quem é negro, mas a gente não consegue se afirmar justamente porque a gente usou da história de quem é negro para existir, para ter privilégio. A gente que eu falo, nem eu, mas historicamente. E a gente precisa olhar para isso tudo, né? Desconstruir, entender, se afirmar, reconhecer privilégio. São equações complexas e, ao mesmo tempo, elas são equações poéticas. E é por isso que a gente precisa, nessas dissidências de narrativas, reconhecer, em vez de taxar, mas você não é trans suficiente, como muitas de nós, que expressamos, que buscamos uma transgeneridade não hegemônica, que nos afirmamos enquanto mulheres de pau, que nos afirmamos enquanto homens de buceta, e que não temos problemas com o órgão genital, porque essa narrativa foi, né, colocada no nosso imaginário. Se a gente está se afirmando assim, a gente, muitas vezes, não é compreendida como trans, justamente por esse processo histórico, por essa forma de achapamento que houve nesse país. Então, eu não estou nem culpando exatamente, então agora é hora de policiar quem não reconhece quem é trans, mas perceber como isso é sintomático do próprio processo transexualizador e que a gente precisa compreendê-lo justamente como uma operação biopolítica, né? E o Foucault ajuda a gente a compreender essa situação, de controle sobre os corpos trans. Porque eles expõem a fratura, eles expõem que a identidade de gênero homem, a identidade de gênero mulher, elas são inalcançáveis. E não são pessoas cis que alcançam. Porque a gente tem essa imagem, né, naturalizada de que quem é cis é realmente homem ou realmente mulher e as trans nunca chegam. Estamos todas e todos em devir. Esse devir, ele é performático, tanto para a cisgeneridade como para a transgeneridade, com mais ou menos alienação. E é por isso que falar sobre esses processos, compreender, se reconhecer e desconstruir as hegemonias sobre as cisgeneridades e transgeneridades nos facilita a compreensão para revisar, inclusive, termos que nos acompanharam historicamente. As lutas que tivemos dos últimos 60 anos, que se organizaram pelas identidades de sexualidade, que muitos direitos nos proporcionaram e que devemos saudar, reconhecer, honrar, respeitar, também nos possibilita hoje olhar com crítica para esse processo. Porque LGB tem sempre uma perspectiva cis. E se a gente está querendo reconhecer a sexualidade das pessoas trans, a gente também pode repensar a forma como esses termos nos acompanharam, o quanto eles podem ser úteis ou não daqui em diante, o quanto eles revisam, porque me parece que as pessoas trans, estamos colocando em xeque, inclusive, as formas como a gente identificou até hoje a sexualidade. Se eu me relaciono com a Lin, a gente é lésbica, a gente é gay, a gente é hétera, o que a gente é? Se eu me relaciono com o Alan, a gente é hétera, gay, lésbica, o que é isso? Será que esses termos ainda nos ajudam? De que forma? A gente precisa pensar como, estrategicamente,
ver onde está acontecendo o genocídio. Se o genocídio está acontecendo com pessoas trans, não importa se essas pessoas trans são héteras. Não é a heterossexualidade ali. É a transgeneridade que está matando. E é preciso perceber onde estão os medos arraigados, onde estão os normativismos, onde estão as hegemonias, em que lugares estão isso. Então, eu não me vejo exatamente compreendendo tudo isso sozinha, gente. Pelo contrário, eu tenho pouquíssimo tempo que eu estou me dedicando, me relacionando, me familiarizando e andando junto com as manas e manos trans para a gente se compreender, para a gente se articular, para a gente se fortalecer, criar essas redes. Por isso, o contato físico e as relações, irmandade, sororidade entre pessoas trans e, ao mesmo tempo, solidariedade entre pessoas cis e trans, para transformar esses preconceitos e essas incompreensões que nos foram negadas, esses processos todos foram sufocados, passa por muito aprendizado. Eu não nasci sabendo disso tudo, não. Eu justamente estou aqui representando muito saber acumulado por muitas pessoas trans, muitas delas, inclusive, que morreram nesse processo. Próximas. Então, elas precisam sempre ser lembradas. Eu não estou sozinha nessa luta. Eu procuro sempre afirmar isso, e é lindo ver aqui, nesse encontro, quantas pessoas trans estão aqui. Quantas pessoas trans estamos conseguindo falar, nos colocar e ter irmandade. E procurar mostrar para a sociedade que, ao falar de transgeneridade, a gente está falando também de cisgeneridade. E a gente mostra que ninguém sai ileso ou ilesa dessa. Todas as questões que nos atravessam enquanto trans também diz respeito à cisgeneridade, uma equação que pode ser compreendida também. A maior parte das vezes que eu sou chamada para dar entrevista, para falar sobre o corpo trans, que é sempre, não sempre, às vezes tem já pessoas que fazem uma pesquisa prévia, as pessoas cis, né, que me convidam para essas rodas, às vezes entrevista, palestra, tem esse lugar exótico de vamos entender as trans, vamos ver o que esse corpo está falando, mas, ao mesmo tempo, se a cisgeneridade não está colocada em questão, eu me vejo exotizada. Então, é preciso que a gente consiga também provocar, eu vou, quando me chamam, eu procuro conciliar essas situações e ir, justamente para mostrar o quanto nossos corpos trans não devem ser lidos como exóticos. E ao falar de transgeneridade, também precisamos desnaturalizar a cisgeneridade. Porque não é o lugar alcançável, propriamente, das identidades homem e mulher. Eu venho falando, inclusive, que a gente está numa... não, mas tem que ver que o terceiro gênero, não binário, agênero, 30 mil novos gêneros por dia, são todas formas de transgeneridade que a gente está descobrindo, que a gente está conhecendo. Expressões diversas, não hegemônicas, e elas todas estão aparecendo e mostrando para a gente que a cisgeneridade, ela teve uma narrativa também. Ela foi um processo social, ela é um posicionamento com mais ou menos informação, com mais ou menos questionamento. E as transgeneridades, elas também comportam essas formas não binárias, das quais a gente faz parte. Então, o não binarismo é uma forma de transgeneridade. E aí está também a afirmação de que a gente precisa compreender historicamente como esses processos todos se apoiam, se sustentam e são criticamente passíveis de trocas e compreensão, porque, de fato, talvez não vivemos numa sociedade binária. Talvez não. Ao afirmar o não binário, na transgeneridade, a gente precisa, ao mesmo tempo, reconhecer que vivemos numa sociedade unária, na qual o segundo gênero ainda não foi afirmado. Mulher não existe nessa sociedade. A gente precisa reconhecer que a afirmação do segundo gênero ainda está em processo, ainda não está concluída. Afirmar o não binarismo compreende essa luta da afirmação do segundo gênero. E é preciso conciliar tudo o que significa a afirmação desse segundo gênero, o qual ainda está acontecendo, não terminou. E talvez justamente estamos, pela não binariedade, pela transgeneridade, no meu caso, me vejo assim, nas mulheres trans, procurando também conciliar
essa situação de sair do nária e também entender a afirmação do segundo gênero, né? Afirmar o segundo gênero. Enfim, é isso, gente. Só está começando, viu? Só está começando a nossa conversa. Alan Costa do Afrobafo é que nem eu. A gente vem de uma cidade que fica 3 horas daqui, se vocês virem de ferryboat, chamada Santo Antônio de Jesus, que hoje em dia, por conta do boom do comércio, né, é caracterizada como a metrópole do Recôncavo Baiano. Imagine. Mas só que, mesmo com esse processo de desenvolvimento todo que Santo Antônio de Jesus e que as nossas vivências e a nossa educação e a nossa criação nessa cidade a gente acompanhou conjuntamente, né? Ao mesmo tempo que Santo Antônio de Jesus cresce e se desenvolve economicamente através do comércio, né? Muitas coisas arcaicas ainda permanecem lá, como a mentalidade e a cultura. Alan e eu viemos desse lugar. Aí, Alan, ele precisou, como eu, de uma certa forma, dentro de na minha metodologia, né, expandir as fronteiras, não só territoriais, mas também as fronteiras da gente mesmo, de si. Eu quero te perguntar, Alan, se a universidade, qual foi a importância da universidade nesse teu processo de reconhecimento e de desconstrução íntima e tal? Então, realmente, enquanto eu estive morando em Santo Antônio de Jesus, eu me senti aprisionado, totalmente aprisionado, tanto que eu cheguei a ter vários tipos de conflito com a família, porque eu não queria permanecer na cidade, porém a minha família não tinha condição alguma de me manter fora, e eu ainda não estava recém-formado no ensino médio, estava tentando universidades fora e nada acontecia, não conseguia, e permanecia ali. Então, todo esse processo de aprisionamento me fez passar por um período que eu não saía de casa para nada. Tipo, depois que eu me formei, fiz o ensino médio, eu não saía de casa para nada, ficava na internet. Então, eu posso começar a dizer que a internet foi como uma janela para mim, porque foi a partir dela que eu comecei a conhecer coisas, a conhecer outras pessoas, a conhecer outros tipos de assunto que geralmente não tinham em Santo Antônio de Jesus, nem na universidade, porque a essa altura eu estava cursando letras vernáculas na UNEB, de Santo Antônio de Jesus, e mesmo assim, em letras é um curso que eu diria que, pelo menos lá no interior, ele é um curso muito clássico e, tipo, se a gente for conversar sobre questões de gênero, de sexualidade, até mesmo para falar de racismo, era bem complicado lidar, principalmente com os tipos de professores que tinham no interior. Então, foi a internet a grande janela para que eu pudesse realmente procurar novos caminhos e me reconstruir. E nesse processo, eu acabei, nesses conflitos que eu narrei, que eu tive com a minha família, eu acabei conseguindo fazer uma transferência da UNEB de Santo Antônio de Jesus para aqui, para a UNEB de Salvador, e meio que forcei, assim, no sentido de que, como eu estava bastante deprimido na época, minha mãe estava bastante preocupada comigo, ela foi a primeira que realmente pensou, se é isso que você quer, então vá e viva a sua vida, se reconstrua em outro lugar. Então, quando eu mudei para Salvador, eu já vim na esperança de que realmente as coisas começassem a melhorar, que eu me sentisse realmente a pessoa que eu gostaria de ser, e que eu não poderia ser no interior da Bahia por conta de toda a homofobia, por conta de toda a repressão que, às vezes, não eram nem verbais, mas nos olhares, nos comentários, e sem contar, né, as inúmeras vezes que nós, enquanto bichas pretas, sofríamos na escola, porque eu tenho para mim que, tipo, a escola foi um dos piores momentos da minha vida, porque eu apanhava por falar fino, por andar rebolando, e a partir do momento que acontecia esse tipo de repressão, eu comecei a me policiar. Vou tentar engrossar a voz para falar com a tal pessoa, vou tentar dar mais firme para que ninguém critique meu jeito de andar. E isso acabou me deixando, eu acho que foi até um retrocesso
pelo processo de estudo que eu tinha através da internet. E então, aqui em Salvador, eu já conheci algumas pessoas por conta da comunidade da Beyoncé, do Orkut, e através Começou disso, bem desse simples, contato, bem simples, bem eu pude tranquila. conhecer novos lugares, frequentar a balada LGBT, que em Santo Antônio de Jesus não tem. Não mesmo. Balada de LGBT hoje eu estou, né, querida? Mas eu tive o primeiro choque, na verdade, porque eu acho que eu fui com muita sede ao pote. Quando eu comecei a frequentar festas daqui de Salvador, LGBT, eu pensei, nossa, então agora eu vou poder ser tudo o que eu realmente sou nesses espaços LGBT. Aí eu, linda, pleníssima, usando minhas meias calças, minhas leggings, meus maiôs, chegava nesse ambiente e notava que eu era um dos poucos que estavam ali realmente conversando com algo fora da heteronormatividade. E eu era julgada, geralmente eu era piada assim nas redes sociais. E eu realmente fiquei surpresa, talvez a minha ingenuidade de achar que, por Salvador ser uma capital, que as coisas seriam melhores, mas eu me deparei com essa cena que me deixou realmente pensativo. E aí? Aqui eu ainda não estou conseguindo realmente me expressar, ser realmente eu, sem a retaliação do público, sem a retaliação das próprias pessoas da comunidade LGBT. E eu fui levando esses processos como uma forma de realmente me reconstruir. Porque, enquanto bicha preta, eu acho que foi a partir daí que eu pensei, o corpo negro é a principal demanda que eu vou precisar discutir para depois pensar realmente como é que eu vou reconstruir a minha sexualidade. Porque o corpo negro ele é um signo do racismo pela branquitude. E a gente não pode deixar de associar o racismo, porque o corpo negro ele é tido sempre como estereótipos, ele é sempre hipersexualizado, e isso são gotas do racismo. Isso está ligado intrinsecamente ao racismo. Então, eu, enquanto homem gay preto, como eu prefiro até me chamar de bicha preta atualmente, mas enquanto homem gay preto, eu teria que realmente pensar, nossa, então quer dizer que eu, enquanto homem gay preto, eu preciso realmente servir ao que a branquitude, ao que a ideologia força de masculinidade para o homem negro, de corresponder às expectativas dos estereótipos. Então, foi uma coisa que foi difícil de lidar justamente por isso, porque conviver com essa questão de sempre estar sendo associado ao homem negro pausudo comedor, porque eu não posso ser o afeminado. Então, foi através dessas construções, desse choque que eu tive em Salvador, que realmente me colocou no lugar. Não, tem que colocar os pés no chão e realmente começar a galgar os espaços, a realmente entender como é que funciona o processo em Salvador. E, nesse meio tempo, eu comecei a me envolver na produção cultural de festas LGBT em Salvador, justamente com esse pensamento. Porque eu pensava, nossa, a cena de Salvador é dominada por pessoas brancas, ricas, inclusive que duas das maiores boates LGBT de Salvador é de um grupo de homens brancos. Então, aí, espaço para pessoas pretas geralmente eram de festas independentes, que começaram a ser perseguidas por algum motivo, realmente, né? Quando começa a quebrar essa questão do monopólio, as festas independentes começam a incomodar essas pessoas. Então, eu decidi realmente focar nessa questão de construção de espaços seguros e até de conversas entre LGBTs pretos. Então, foi a partir desse processo assim, de 3 anos que surgiu o coletivo Afrobafo, que foi justamente pensando nessa narrativa de dar espaço para pessoas pretas LGBT, principalmente artistas de Salvador, que começou a ter o boom de drag queens aqui em Salvador, só que na cena mais pop a gente só via pessoas brancas performando nessas boates. As pessoas negras geralmente não eram chamadas para esse espaço, e nós temos artistas muito talentosos, maravilhosos aqui em Salvador, e ficava pensando, nossa, gente,
como é que eu vejo a Malaíca performando, a Teodoro performando, e só realmente elas só vão performar na Afrobafo porque as outras festas não chamam essas artistas incríveis. Então, foi a partir desse pensamento, desse viés, que eu comecei a pensar no Afrobafo. Mas o Afrobafo ele foi construído também na internet. A internet, na verdade, foi a grande chave de todo esse processo. E eu fui conhecendo pessoas, inclusive a Jupe, foi uma das pessoas que eu procurei na internet. A gente nem se falava assim tão assiduamente, mas eu fui buscar as pessoas que me inspiravam. E a história de vida dela, toda a resistência, todo o talento que ela tem, eu quero ter contato com essa pessoa, eu quero que essa pessoa traga essa narrativa para a Afrobafo para realmente chamar, motivar outras pessoas. Então, foi através desse contato da internet com pessoas de vários lugares que foi construindo esse espaço do coletivo Afrobafo e que eu conheci Malaíca também através desse processo, conheci a Teodoro através desse processo, que até então eu não conhecia elas aqui na cena de Salvador. Então, o Afrobafo me deu esse presente de conhecer essas pessoas maravilhosas, e a partir daí a gente sentiu a necessidade de trazer essa questão para o espaço físico de Salvador, não só permanecer na internet. E de que forma a gente poderia fazer isso? Então, a gente pensou em utilizar algo que eu já era habituado, que era na produção cultural de Salvador. Então, a gente resolveu criar esse espaço onde só pessoas negras, LGBTs, seriam os artistas que formariam essa festa, que seriam os principais, que seriam o motivo de que as pessoas saíssem de casa para curtir esse evento. Mas, ainda assim, a gente viu, não, a gente não pode só fazer uma festa e pronto. Como é que a gente vai mobilizar as pessoas? Como é que a gente vai inspirar as pessoas? Como é que a gente vai passar tudo o que aprendemos para essas pessoas? Então, a gente pensou através das artes, não só as artes visuais, como das artistas, mas também as artes do audiovisual. Eu, como estudei letras, eu tive uma matéria que era semiótica, e eu era apaixonado por semiótica, né, gente? Era, mas enfim. Semiótica, eu pensei, e vários estudos apontavam que geralmente os jovens que acessam os meios da internet, eles só se interessam realmente, talvez, por ler algumas coisas, alguns textos, se tiverem atrelado a alguma imagem que chame a atenção. Então, a partir desse viés, eu pensei, então a gente tem que começar a fazer ensaios fotográficos com um tema em potencial e, através disso, chamar a atenção dessas pessoas para um assunto que deve ser realmente debatido. Tanto que o primeiro ensaio fotográfico que deu a primeira visibilidade do coletivo foi falando sobre o genocídio da juventude negra. A gente fez uma intervenção artística audiovisual lá no quartel, próximo ao quartel dos Aflitos, onde tem a sede da Polícia Militar, e nós fizemos uma intervenção lá e lançamos as fotos na internet e de repente, eu não esperava que fosse bombar tão rápido. E o que foi mais legal foi que não só as pessoas de Salvador tiveram acesso a isso, mas pessoas de todos os lugares. Eu acho que por isso que a internet funciona como um veículo muito importante, por conta desse alcance. E foi através desse alcance que a Anistia Internacional, que trabalha com essa questão do jovem negro vivo, com essas demandas, entrou em contato comigo, justamente através dessa produção audiovisual, para que eu iniciasse uma parceria com eles e começasse a desenvolver projetos com a juventude negra de Salvador. E a gente teve o primeiro contato desse projeto, a Anistia trouxe para aqui a campanha Jovem Negro Vivo, que foi o primeiro contato, realmente foi a primeira forma da Afrobafo sair daqueles espaços, porque, querendo ou não, mesmo estando na internet, mesmo estando numa festa do Afrobafo, ainda não era o suficiente, porque pessoas não frequentam festas, pessoas, às vezes, não têm acesso à internet também. Então, a gente tem que ir para os espaços, para as periferias, para as escolas, e foi a partir desse momento, desse empurrão que a Anistia Internacional deu, através da nossa participação em suas oficinas, que a gente começou também a pensar em projetos que saíssem do lugar comum da internet,
que pudesse encontrar realmente as pessoas que necessitam dessa informação. Arrasou. Babado, viu? Agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas, casa cheia. Muito obrigado mais uma vez. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Lin. Lin, dentro da cena da música brasileira e da arte brasileira de uma forma geral, você, não só você, como vários outros e outras artistas, estão emergindo de uma forma muito potente e muito transgressora na lógica de se pensar a estética brasileira hoje em dia. Então, tanto você, como as Bahias e a Cozinha Mineira, como o Lineker e os Caramelos, como Jalu, como inúmeros outros artistas que estão na cena, estão propondo uma nova estética para se fazer arte no Brasil. O que eu quero saber de você é o seguinte: será que essa estética ela está sendo compreendida pelo público de uma forma geral? Será que existe esse diálogo, de fato, com esse público? De uma forma geral, porque todos nós e todas nós que estamos aqui te amamos e amamos todos e todas que estão nessa cena atualmente. Olha, eu não consigo ter certeza se realmente como as pessoas estão compreendendo. Eu acho porque nem eu sei se eu estou compreendendo direito tudo isso que está acontecendo, porque é tudo muito novo para mim. Eu, particularmente, não esperava, eu nunca esperei fazer música, nunca foi necessariamente algo que eu sempre desejei ou esperei fazer. Mas eu já atuava com o corpo, já estudava arte, enfim, e já estava em questionamento em relação ao meu corpo dentro do espaço artístico, né? E daí, dentro disso, entendendo também as implicações do meu corpo dentro do contexto social, sabe? E daí eu já percebia que não havia espaço para o meu corpo, para um corpo desviante, para os meus desejos, para os meus afetos, para a minha expressão dentro de todo o meio social, dentro da minha casa, e também não havia ainda dentro dos espaços onde eu praticava a arte. Na época, eu estudava na Escola Livre de Teatro, e ainda assim, lá em Santo André, eu tinha que enfrentar e cavar um espaço para que as coisas que eu estava colocando ali, em relação à masculinidade, feminilidade, transgeneridade, a corpo, a existência, dentro do espaço do teatro, eu ainda recebia muitos nãos em relação às minhas propostas, né? Cheguei a ouvir dessas pessoas lá que davam aula lá, de que eu nunca ia conseguir fazer teatro ou arte se eu continuasse pensando como eu pensava, né? E hoje, essas pessoas que veem o meu trabalho, elas já recebem isso de uma forma diferente, né? Então eu vejo que é uma relação mesmo de embate mesmo, e relação, nesse sentido de que é preciso que haja uma grande pluralidade de representações e atuações artísticas, e não só artísticas, mas no campo da vida mesmo, para que as pessoas saibam que é possível existir dessa forma, que é possível fazer algo que fuja da hegemonia, né? Que é possível fazer uma música que não vá nos mesmos vetores da música convencional, que fala do amor, e que todo mundo ama intensamente uma pessoa dessa forma. Ou que fale e que use o feminino apenas como com servidão, que coloque o feminino sempre em função do macho, que se coloque sempre em função desse desejo do macho. E quando eu digo que eu não compreendo, é justamente porque quando eu comecei, esses dias eu estava me lembrando, por que eu comecei a fazer isso? E eu me lembrei porque eu acho que eu estou num momento muito parecido de quando
eu comecei a escrever essas letras, né? Eu já atuava com performance, eu já tinha feito algumas performances, já tinha juntado gente, já estava entendendo que é preciso juntar pessoas para fazer com que as coisas aconteçam de verdade. É preciso convencer as pessoas de alguma forma, sabe? E fazer com que elas façam junto com você. Porque eu acho que para acontecer alguma coisa é preciso essa elaboração de redes, né? E eu me lembro que naquela época eu estava me sentindo muito sozinha. E com muitas dúvidas, muitas perguntas, não tinha certeza de nada. As pessoas estavam me dizendo que eu era muito cabeça dura, que eu nunca ia conseguir fazer arte daquela forma, que eu que estava sendo egoísta, né? E eu comecei a fazer essas coisas, a escrever essas músicas, justamente porque eu precisava ouvir aquelas coisas. Eu precisava inventar aqueles novos desejos. Eu precisava inventar em mim forças e vontade de conseguir sobreviver. Eu precisava inventar em mim beleza, para eu conseguir me olhar no espelho e realmente me sentir bonita. Eu precisava tirar sarro da minha cara com isso, rir daquelas coisas de quando estavam rindo de mim e reverter esse vetor do riso. Porque até então, todo o riso que eu recebia era o riso também que é chibata. É o riso que pune. É o riso e o dedo que me aponta e diz, e me coloca exatamente no lugar, me diz qual é o lugar que eu ocupo na cidade, qual é o lugar que eu ocupo na sociedade. E mostrava para todo mundo que aquilo ali não é homem. Aquilo ali não é homem. Gritava para todo mundo, para que todo mundo soubesse e entendesse, a partir dali, que ele era homem, mas que eu não era. E que por causa disso, todo mundo precisava saber. Para que não houvesse, eu sinto, relação. E cada vez eu ia me sentindo nesse lugar, cada vez mais sozinha. E quando eu invento essas músicas, e quando eu começo a escrever elas, é justamente para que houvesse um encontro. E nem tinha isso de uma forma tão clara, na verdade, porque eu comecei a fazer e eu mostrava para qualquer pessoa que aparecia, estou fazendo um negócio. E a primeira música que eu fiz foi Bicha Preta. E eu chegava para todo mundo e mostrava o que eu estava fazendo. Estou fazendo um negócio, e mostrava assim, numa rodinha de conversa. E todo mundo gostava, as pessoas para quem eu mostrava se interessavam. E daí nisso veio um jorro e eu escrevi mais 8 músicas. E daí surgiu a possibilidade de eu apresentar isso na Periferia Trans, que é um evento que acontece no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Peguei bases que existiam na internet, no YouTube. Eu nem sabia como se fazia música, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer aquilo. Eu só estava com vontade de mostrar aquilo para as pessoas. Esses dias eu assisti um documentário que mostra, ele pega essa fase da minha vida assim até o primeiro show, que é esse show na Periferia Trans. E daí eu assisti, eu falei, gente, olha como eu estava frágil, mas eu acho tão bonito, porque tinha tanta vontade, assim, sabe? Só tinha vontade de fazer e de mostrar aquilo. E eu percebi que aquilo funcionava a partir dali, nisso, que não importava se eu tinha uma voz maravilhosa, porque eu estava indo justamente até de encontro a todos esses fundamentos de como se faz música, né? Ou do que é música, ou do que é cantar, o que é preciso para poder cantar, né? E daí, nesse primeiro show, eu já percebi que era possível haver conexão. E de que ali, com aquilo que eu estava dizendo, tinham outras pessoas que conseguiam se identificar a partir daquelas histórias. E que elas eram só um a partir. E que a partir daquele momento eu não estava mais falando só sobre mim, sabe? Mas que isso era um eco de muitas outras pessoas e muitas outras vidas como as minhas. Nesse primeiro dia que apareceu a grande diva da minha vida, Jupe do Bairro. Maravilhosa! Ela adora que eu faço isso.
Chegou a hora da última música e ela subiu no palco, simplesmente. E desde então, ela nunca mais desceu. O show é dela. Eu só finjo que o show é meu, mas o show é dela, gente. E a partir daí eu comecei a estabelecer esses laços, a entender quais eram as coisas que eu precisava compreender para entrar nesse mercado também da música, porque eu compreendi que a música ela tinha muito alcance. Porque eu já estava falando aquelas coisas, eu já estava fazendo coisas, dizendo tudo aquilo, eu já estava colocando meu corpo em xeque. Mas com a música, eu percebi que eu tinha um alcance, que olha aqui, eu estou em Salvador, gente, hoje. E eu nunca esperei. E daí eu fui fazendo essas alianças e tenho percebido que muitas outras pessoas, mesmo pessoas não ligadas ao universo TLGB, conseguem estabelecer algum tipo de conexão com o que eu estou dizendo, se elas estiverem dispostas a também duvidarem. Se elas estiverem dispostas realmente a fazer com que as suas certezas caiam por terra em algum momento, né? E isso é muito arriscado. Ter dúvidas é uma dádiva, mas também é muito arriscado. É constante movimento, dá medo. Eu sinto medo das minhas dúvidas. Eu fico maluca. Eu encontro as pessoas, eu encontro a Mara, eu fico jogando sobre ela todas as minhas dúvidas, todas as minhas crises. Mas eu acho que a crise, ela é também um momento necessário, porque é na crise que nós encontramos um momento de perigo, mas é também um momento de oportunidade, né? E, enfim, e por isso que eu acho que sim, é possível. Eu tenho encontrado pessoas, gente, eu recebo cada mensagem de senhorinhas, já recebi mensagem de senhorinha que manda foto, selfie, falou assim, ai, fiquei emocionada, manda foto chorando, gente. E muitas outras pessoas, travas do interior, que começaram a elaborar seus próprios discursos, que começaram a escrever, porque é isso que eu acho mais interessante, muito mais interessante do que a figura da diva, muito mais interessante dessa figura que nós colocamos sob holofotes e que delegamos a elas a responsabilidade de agir sobre esse momento que estamos vivendo, porque nós estamos construindo um momento histórico. E é preciso que nós tenhamos consciência de tudo isso que nós estamos fazendo juntas, através de todas essas formas de encontro, de potencialização dos nossos corpos, como a mostra, CUS, como show, como canais no YouTube, como estando dentro das universidades, com gente como nós produzindo moda, produzindo estética, produzindo imagem, para reinventar um imaginário social, para que as pessoas comecem a imaginar que é possível viver dessa forma. E não é preciso que essa pessoa estranha viva à margem, à beira, pelos cantos, no escuro, sem desejo, sem afeto, sem cuidado. Então é preciso que nós estejamos em todos esses lugares e também na música, inventando novas formas de sentir, sem saber se elas vão dar certo ou não, de fato agora, mas inventando elas, sabe? E enfim, já me perdi. Alô. Vai, gente. Maravilhosa, né? A internet e as redes sociais viraram trincheiras de guerra nos nossos tempos. Não é assim? E uma das pessoas que mais sabe disso é a Dodge Leal, né? Que tem um canal lá no YouTube de Trans para Frente e utiliza essa ferramenta potente, pós-moderna dos nossos tempos para a prática política. Eu queria a produção que colocasse um pedacinho de um dos vídeos que eu mais gostei do seu canal, viu, Dodge?
Vamos ver. Alguém aqui presente tem alguma coisa a dizer? Só não beija ela na boca porque ela tem herpes. Venenosa. André, seu filho da puta mesmo, né? Você coloca todo esse teatrinho aqui maravilhoso, toda mijada, e convida a travesti pra acabar com o teu palco, né? Me coloca de objeto aqui pra acabar com o teu teatrinho. Tu é uma escrota mesmo, né, bicha? Já cheguei aqui sendo objetificada por essas bichas todas nessa porra desse casamento, dizendo que eu era desconstruidona do Facebook, dizendo que eu vim aqui pra acabar com... Aí você é mijada em cena, prepara todo isso aqui, essa coisa linda, e me convida pra acabar com essa porra? Por que eu? Desse teatrinho heteronormativozinho que você tá fazendo aqui. Me fala, bicha, responde. Ninguém mais vai falar nada. Quero ver sangue, querida, quero ver sangue. Quer ver sangue? Então vai ser sanguentado aqui, vem, com a mão, bicha. Spray nela. Ver sangue, viado. Joga o spray na cara dessa demônio. Heteronormativo que a senhora fez, falocêntrico, mijadinha em cena, a senhora pede pra eu vir aqui acabar com o seu teatro. Por que eu, bicha? Fiquei pensando nisso. Por que você me chamou pra acabar com essa porra desse teatrinho que você tá fazendo aqui? Casão de ceninha. Não consegui entender, bicho. O quê? Representatividade. Representatividade é uma pessoa, representatividade integral, um bando de bicha e uma travesti. Chama suas amigas. Quantas pretas tem aqui? Eu quero saber. Quantas pessoas? Uma, duas, três. Ah, tem representatividade preta. E quantas travestis tem aqui? Só tô vendo silêncio. Ah, tem uma ali. Olha que maravilhosa. Obrigada pela sua presença, tá? Eu vejo aqui, só sabe o quê? Ah, não vou falar mais nada não, você já sabe tudo que eu vejo aqui, né? Esse falocentrismozinho, heteronormativozinho, cerca branquinha americana, pra o quê? Pra fisgar o capitalzinho, pra propriedade particularzinha. Não vou falar mais nada, só vou deixar um papinho assim, ó. Coisa parada. Eles me disseram só asneira, disseram só besteira feita que todo mundo diz. Me disseram que a coleira e o prato de ração era tudo que um cão sempre quis. Me trouxeram a ratoeira com queijo de primeira, que me pegou pelo nariz. Me deram uma gaiola como casa,